Olá, pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável. Eu, Fabíola, vocês já conhecem, parando a corrida do dia a dia lá de fora para falar sobre saúde. Pausar de forma saudável a nossa rotina é falar sobre saúde mental. Estou aqui com dois convidados muito importantes, vieram da Serra Gaúcha. De Caxias do Sul. De Caxias do Sul, Gustavo e a Fernanda. Obrigada por terem vindo. Obrigado, Fabíola. A gente agradece, é importante, é um tema atual. E para a gente é um privilégio, enfim, poder expor e conversar e compartilhar, né? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e eu acho que é um tema muito pertinente para todos nós. Não há quem não conheça alguém que esteja vivendo o desafio, Exato, ou da depressão, ou da ansiedade, ou nós mesmos, né? A gente acaba tendo uma rotina muito estressante, aquilo afeta, de alguma forma, os relacionamentos, a vida profissional, a vida pessoal, né? E aqui, duas pessoas com grande propriedade para falar sobre o assunto. Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem a história de vocês. Gustavo pode falar primeiro, a Fernanda depois. Vocês vão me contar por que vocês idealizaram os projetos que eles têm nas mãos, né? Mas lá no início, Gustavo, quem é o Gustavo? Claro. Então, Gustavo, sou catarinense. Não tenho mais o sotaque aqui, mas estou aqui aprendendo com o sotaque gaúcho. Mas a gente, há muito tempo, então, desde 2001, a gente trabalha com plataformas, com desenvolvimento. E na minha vida, o design, então, ela é importante como desígnio, como direção. E desde o início da nossa empresa, que se chama FDD, a gente sempre apostou em direção da informação, direção de pessoas, direção, pensando no início, ergonomia, software, UX e tal. E por um tempo, a gente sempre, o meu papel é direcionar, é apontar, é delegar, é estruturar, é mostrar um caminho. Então, o meu norte é o desígnio. E depois de um tempo, a gente sempre trabalhando com tecnologia e observando as coisas, aconteceu, teve um fato em 2014, assim. Mas na minha vida toda eu sempre convivi com pessoas com um pouquinho, enfim, com jeitos, assim. E muito próximo, na minha família, a gente acompanhava, assim, pessoas com alcoolismo, com depressão, um desencontro, assim, a gente não sabia lidar com isso e dificilmente... Ninguém sabe lidar, Ninguém né? sabe, assim, por muito tempo. Mas em 2014, ali, 2013, assim, descobri que ia ser pai, então estava super feliz, acompanhando pelo menos foi um impacto positivo, assim, nossa, que legal, no meio de tudo isso que eu vivo aqui, família, com comportamentos ali que eu não sabia lidar, observava, mas não entendia muito, qual que é o meu papel dentro disso, o que é meu, o que é do outro, né? Uhum. E nesse momento, assim, em 2013, 2014, uma transição, empresa, assim, também mudando de Sul para São Paulo, a gente expandiu, saiu de Porto Alegre, Caxias do Sul, Porto Alegre e São Paulo. E aí eu ficava mais em Porto Alegre, depois vai mais para São Paulo, ponte aérea e tudo mais. E eu ficava distante da realidade, digamos, eu não tinha o contato, assim, com o que está acontecendo, assim, por que existe esse alto e baixo, assim. E era muito próximo, assim, era a minha melhor amiga, vamos pensar assim, minha mãe. E, poxa, mas como assim, mãe? O que está acontecendo, assim? Como que eu não te entendo, né? Tá legal hoje, não, amanhã já não está bem, como é que eu lido com isso? Como é que eu te ajudo, né? E não tinha, eu não entendia isso. E no início eu tinha um preconceito, assim, terapia é coisa de maluco. Tipo, fazer um tratamento, buscar um psicólogo, um psiquiatra, não é para mim, assim. Mas eu olhava para minha mãe, ela frequentava e tudo mais. Meus amigos, comecei a observar, assim, poxa, amigos com receio, assim, tua mãe, não sei o quê, teu pai, não sei o quê, como é que tu lida com isso? Eu não lido. Estou sempre fora, ou Porto Alegre, ou São Paulo. Minha esposa ali, no período dela de gravidez, eu estava sempre viajando. E aí chegou um pouquinho antes, assim, um mês antes do meu filho nascer. A minha mãe partiu, assim, ela me ligou. Fez uma ligação para mim, era meio-dia. Gustavo, tipo, tô partindo. Eu, como assim? Tô partindo onde? Vai me encontrar, né? Não, eu tô partindo. É a última vez que a gente vai conversar. Te agradeço. Não siga alguns caminhos. Ela me listou algumas coisas. Daí eu, nossa, como assim? Como assim? Tipo, abrir um buraco, assim, no universo, assim. E não deu tempo. Eu estava em Caxias do Sul, ela estava em Farroupilha. Fui até ela. Não salvei, não entendi. E chegando lá, poxa, um impacto gigantesco, assim, né? Foi um blackout, assim. E aí, nesse momento, assim, a minha esposa, a depressão profunda, entrou em depressão. Passa um mês, nasce meu filho,
Então foi um conjunto assim de emoção, sentimento, umas barreiras assim. E ainda a empresa, tipo, para uns dias de luto, mas tem que continuar o negócio e tudo mais. E sempre em São Paulo. E daí um dia, observando, comecei a, poxa, como assim? Agora eu tenho meu filho pequeno, a esposa com depressão, minha mãe partiu, eu não parei para entender o que está acontecendo. Assim. E eu já tinha amigos assim que investiam junto, né, em startups, em negócios e tal. E aí, Gustavo, tira um tempo para ti. Para um tempo, assim. Não vem mais para São Paulo, não vem para Porto Alegre, fica em Caxias do Sul. Farroupilha ali. E aí, beleza, assim. Então, paro um pouco e tive a ideia, a intenção, assim, entender, né? Poxa, o que aconteceu, assim, né? Que sinal que eu não entendi no meio de tudo isso? Qual que é o sinal? E aí, claro, vou buscar minha terapia, comecei a buscar ajuda técnica, profissional, comecei a me questionar, a me entender, a entender o que era o meu peso, o que não era, e sempre, poxa, cada vez mais uma construção, assim, né? O que eu faço? E comecei a observar, já tinha um Facebook, já tinha ali um Messenger, coisa assim, e comecei a ler as conversas da minha mãe, né? E tentando, poxa, mas qual que é o sinal, assim? Que sinal que ela deixou ali que eu não entendi, né? Ou que faltou? Mas nesse momento, ali naquele momento eu já pensei na hora, assim, depois com ajuda, né? Não, mas não é teu, não é, o sinal não é para ti. Tipo, era dela, né? Enfim, ela não estava bem, né? Mas daí, observando, assim, tipo, sempre tinha uma busca, assim, imediata, assim, de resposta, né? Ela sempre queria algo, assim. Poxa, não estou bem, vem conversar comigo, me visita, tipo, me liga. E eu e minhas irmãs, a gente ligava uma semana depois. Tipo, a gente ia visitar ela uma vez por mês. Mas, porque cada um tem a sua vida, né? Sua história e o que for. Mas, claro, tipo, pensando no... Poxa, que padrão é esse, né? Como que a gente ajuda alguém assim, né? Ou como eu me ajudo, né? E aí mais terapia. Isso em 2014, né? Aí 2015, 16. E lá em 2015 para 16 a gente já começou a escrever algo, assim. Peraí, mas tem algo que a gente pode fazer. Daí a gente convidou mais pessoas, outros sócios, amigos e tal. O que a gente faz, assim? Porque a gente começou a observar, assim, e tentar entender a nossa região, onde a gente está inserido, né? Num ritmo em São Paulo, pô, já ouvia falar, né, de burnout, em estresse, angústia, depressão, ansiedade. As pessoas chegavam na reunião ansiosas, nossos colegas, assim, sempre uma tensão, uma pressão. E eu sempre carregando essa história. E, poxa, minha amiga, minha mãe e tal, minha parceira, não conheceu o neto, tipo, minha esposa com depressão ali, tipo, eu tive que assumir um papel ali, assumir a guarda do filho, toda uma intenção e uma história legal. No meio de tudo isso, né? Eu tinha que encontrar algo legal. Sim. E o padrão que a gente encontrou foi, poxa, tem ali um pedido de ajuda, tem algo ali. E eu também começava a pedir ajuda, né? Quando eu queria falar sobre isso, já era uma intenção, assim, poxa, deixa eu botar para fora isso aqui, né? Como é que eu faço? E aí, psicólogo, psiquiatra, minha família não sabia falar sobre isso, foi muito difícil no período. E eu comecei a observar meus amigos, a maioria também já passou por algo parecido, assim. Ou muito próximo, ou um parente, ou um amigo, ou alguém. E não precisa ser no suicídio ou no que for, mas é o abandono, sim, relações tóxicas, tipo empresa que quebrou, estou sem dinheiro, tipo meu filho alguma coisa, minha esposa alguma coisa, ou o contrário também. Pô, meu marido é isso, minha amiga é isso. As pessoas sempre estão carregando algo, né? E aí observando, assim, naquele momento, assim, a gente escreveu um projeto. Como é que a gente guarda isso e o que a gente faz com isso, né? Para quem que eu entrego essa informação, né? Como que eu posso ajudar uma classe médica que é limitada no Brasil, assim? E os serviços são limitados. Tipo, quem tem condição de pagar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ok, vou lá, pago minha consulta, o plano de saúde não cobre, e em raros casos ele vai fazer alguma coisa por ti. O SUS não estava preparado, não tinha nada. Depois começou a vir o CVV com mais informação e tudo mais, mas super limitado também. E, poxa, mas então, o que mais que a gente tem? Aí no início a gente exercitou, assim, com tecnologia. Vamos fazer um chat pré-definido, assim, pergunta e resposta. E isso tem desde 1960, assim. Hoje tem vários padrões antigos, assim, de pergunta e resposta, para identificar algum padrão, né? Tá, mas não é bem isso, assim, a gente precisa entender, assim, qual que é o estigma, por que não falam sobre isso, por que é tabu. Poxa, em Farroupilha, no mesmo dia, assim, que aconteceu na minha família, aconteceram mais 8 casos numa cidade pequenininha, em Farroupilha, no mesmo dia. É. E daí, poxa, mas como é que a gente sabe disso? Porque o bombeiro, a cidade pequena, amigo e tal, o pessoal falou,
Pô, não é só com vocês, acontece. E aí passa 2017, a gente atendia uma grande empresa em São Paulo e uma família muito legal, assim, de Farroupilha, que também passou por vários momentos aí. Falou, Gustavo, quando tiver um projeto, a gente entra junto contigo. A gente apoia, a gente investe. E 2018 chega, 2019, uma pré-pandemia chegando, e eu já estou com meu filho um pouco maior, divorciado, cuidando do filho, mas acompanhando todos os meus amigos de perto, a comunidade, o que for mais inserido com o tema também, e observando assim, poxa, mas em que momento que a gente entra com uma ferramenta dessas, ou em que momento que ela é uma ferramenta, né? Porque mesmo a classe médica, quando a gente conversava, estou construindo algo, tem um estigma, tem um bloqueio, assim. Mas não, tem que mandar para o médico, tem que trazer para cá, tem que indicar o tratamento, não pode fazer fora do ambiente clínico, técnico, o que for. Não, tudo bem. E observando, assim. Até que veio a pandemia, a gente viu o caos, mas é um caos da desinformação, Sim. conflito interno, conflito de... Todo mundo teve que ficar trancado de teve uma que vez se em readaptar. casa. Então, foi uma readaptação da vida, de um ciclo, né? O início de um ciclo novo ali, né? Um momento diferente. Não que não existia um streaming, já existia, já tinha Zoom, já tinha vídeo, tem WhatsApp, eu posso fazer o que eu quiser. Médicos, eu já tinha... A minha veterinária atendia já por WhatsApp, já tinha isso, já tinha. Mas não tinha o meu psicólogo, não tinha o meu psiquiatra. E observando, assim, e mesmo quando tivesse, ele, vem pra cá, eu tenho agenda pra ti. Mas eu tô ansioso, eu não tô legal, eu tô vendo um monte de gente que não tá legal, não tá bacana. Eu tô em São Paulo, eu volto semana que vem, então, vou te visitar. Agenda pra semana que vem, beleza. Mas e quem não consegue? E quem tá com aquela pressão, assim, aquele momento severo, assim, que a gente tem uns padrões aí que a gente observa. O que faz, assim? Liga num CVV, não funciona na hora. Às vezes tem que esperar, é por voluntariado e tal, beleza. Aí a gente observando, assim, daí a gente... telemedicina está aí, começou. A gente viu acontecendo. No Brasil, né, fora já tem isso acontecendo. E no Brasil a pandemia ajudou a acelerar algumas coisas, né, comportamentos, assim. O que é importante, o que é necessário agora, né? Foi um filtro, né? Vamos pensar que a pandemia filtrou relacionamento, filtrou trabalho, no geral, assim, no todo. A forma que o médico me atendia, como eu recebia, a triagem começou a existir, né? Nem todo mundo, não vem todo mundo para emergência, não tem como atender. Então tem triagem, tem tecnologia para isso, né? E a nossa empresa sempre foi de tecnologia, sempre foi de impacto, assim. Vamos construir alguma coisa de impacto. Ou era conteúdo, ou plataforma de telemedicina, a gente já fazia telemedicina, mas não com foco, um nicho específico e tal. E vamos um pouquinho mais, assim, daí chegou 2021, a gente decidiu, não, agora é uma ferramenta, ela tem que ganhar um nome. A gente viu que, mesmo pós-pandemia, ela impactou, ela machucou. E as pessoas precisam botar para fora, assim. E aí a gente pode chegar em números, assim, hoje tem muito pouco, tem 500 mil, na área da saúde mental, tem 500 mil profissionais no Brasil, assim, somando as classes todas, assim. É muito pouco para um acervo gigantesco, para um número, né, 207 milhões de brasileiros, assim. E mesmo assim, vamos pegar que poucos podem pagar de imediato, no particular, ou no plano de saúde, ou o que for. Sabendo que o plano de saúde até 2021 ainda não cobre saúde mental. Não cobre o teu psiquiatra, um psicólogo, ou o que for. Ou uma terapia contínua, tudo mais. O que a gente faz? Então, é o nosso momento, assim, tipo, vamos ajudar. Vamos ajudar quem não pode. Antes de você falar da tua plataforma e explicar para o pessoal que está em casa, assim, eu queria só falar um pouquinho do quanto eu fiquei impactada agora com a sua história. Porque você não tinha dito antes quem era. Mudou tudo, né? Eu quase chorei aqui, gente. Eu quase chorei. Tava o Júnior aqui no dia 2 de janeiro. E eu perdi uma amiga. Desse exato jeito, né? Sim. E ela era uma amiga de infância. Então, assim, eu também tive essa sensação. Que eu não fiz por ela? Pois é. Qual foi o momento em que eu não estava ali para ser o socorro dela, entendeu? E nós todos passamos por isso em algum momento. Em algum momento. Né? Não que eu já tenha pensado nesse extremo, mas
de que não querer sair da cama, né? De estar tão sobrecarregada que parece que a cabeça não consegue raciocinar, você trava, Sim. né? E eu faço terapia há 4 anos, porque eu tive uma síndrome do pânico depois de um AVC da minha mãe. Então, eu sei bem o que você está falando, essa angústia, né? Essa coisa da... Eu acho que o idoso, não sei se sua mãe era idosa ou ela era ainda jovem, mas ele vive isso quando os filhos saem de casa, né? Sim. E tem que ter muita psicologia para você seguir adiante sem ter... Se você nasce para ser só mãe e vive só como mãe, de repente os filhos saem, tu faz o quê? Até tu achar uma galera para dançar no final de semana, né? Um bingo para fazer com as amigas, às vezes não é tão simples, não é tão fácil, né? E a vida corrida, infelizmente, deixa a gente negligenciar um pouco isso, né? Meus pais moram no Nordeste e eu acho que a maior angústia que eu tenho é de eles ligarem e eu não conseguir atender a ligação, sabe? Eu sempre estou disposta a atender, não importa o que esteja acontecendo. Justamente porque eu tenho medo de falhar, entendeu? Com eles. Eu estou abrindo esse momento aqui para a gente dar a devida importância, sabe? Claro. Eu quero que você fale, sim. O intuito dessa entrevista é falar do seu projeto. Sim. Mas, realmente, Gustavo, eu sinto muito por sua perda, viu? E até te dou parabéns por você ter superado, né? Porque não é fácil, ainda mais na família, né? A gente tem que fazer as nossas orações. Sempre, claro. Saber que a espiritualidade existe, né? E que essas pessoas possam encontrar a sua luz, né? Sim. A minha amiga era uma pessoa muito boa, muito boa. E eu sou um pouco espírita, então eu acho que ela foi arrebatada, assim, no dia seguinte, sabe? Que as pessoas, quando fazem isso, elas não estão sozinhas. Entendeu? Não estão sozinhas. Eu aqui falando de espiritismo, né? Mas é uma forma de acalentar o nosso coração. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Fê, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história. E depois você volta falando claro. Da solução, né? Para tanta gente que não tem esse acesso ao psicólogo, à saúde mental, pelo plano de saúde ou porque não tem dinheiro, né? Isso. Tá bem. E aí, Fê? Então, eu sou Fernanda, eu sou de Passo Fundo, sou do interior. Me formei lá em medicina veterinária, sou médica veterinária. Vim para Porto Alegre. Logo que eu me formei, eu vim para cá em janeiro de 2010. Para tentar fazer uma pós-graduação, alguma coisa, porque lá não tinha, assim... Ainda na época não tinha, hoje já tem, né? E aí eu vim para a URGS, fiz mestrado, fiz doutorado. E até 2020 eu trabalhei... Até 2019 eu trabalhei com cirurgia, especificamente com cirurgia. Em 2021, pós-pandemia, comecei a trabalhar junto com o Gustavo, numa empresa também que é área de telemedicina veterinária. E a partir daí essa empresa fechou, enfim. E aí a gente seguiu trabalhando juntos com o projeto que é da Focinhos, né? Focinhos da Feira, que é uma plataforma de teleatendimento. E também trabalhando com o IVE. Então, desde 2021, né? 2021. Então, sempre vocês são sócios no digital. Sim, isso? Exatamente. Tá. E aí, casou com tua formação, né? Então, fala um pouquinho da Focinhos e da IVE. Tá bem. Então, vou voltar um pouquinho. Claro. A gente batizou a ferramenta em 2021, então. A gente escolheu IVE porque veio lá do 2014, Ivone IVE. E o que a gente quis não é uma questão de só ser minha plataforma ou ter só a minha história, né? A gente olha para todo mundo que passa por isso. E IVE é fios de conexão pela vida. Então, quando a gente fala em fio de conexão pela vida, é justamente esse papo, assim, para quem ouvir a gente entender que, poxa, tá difícil, é complicado, é um peso, né? Eu não consigo falar sobre o que eu sinto. A gente conseguiu estruturar uma ferramenta, é ferramenta, né? Não é... Ela é um ponto inicial, assim, para eu aprender a falar sobre o que eu sinto. E isso que a gente leva para os outros projetos também. A gente tenta facilitar, assim, como é que... Por que eu não preciso ir na emergência? Por que eu não preciso comprar uma medicação? Por que eu posso falar com o médico? Por que eu preciso do médico? Então, a gente educou uma ferramenta para que ela me mostre o caminho, assim. O mais curto, né? Para eu ficar bem-estar. Como é que eu faço isso? E quando a gente fala das ferramentas com impacto social, é porque, sim, o pet ele faz parte da vida da família. Ele não pode ser tipo uma fuga, né, para nenhuma dor,
Mas ele faz parte, ele tem o espaço dele, ele tem a cultura dele e tal. Mas a família ela tem que estar bem, né? Para acolher, o acolhimento ali e tal. E desde 2011, então, a gente apresenta aí, a gente escolheu uma região e justamente pelo impacto, os números que a gente coletou, assim, a Serra Gaúcha hoje é o maior índice de suicídio e depressão do Brasil, assim. É o maior índice de câncer de pele. Então, não precisa ser... A gente não pega somente a depressão, a angústia e tal, mas outros fatores que levam a isso, né? Então, a gente pega doenças crônicas, as pessoas não têm tratamento para isso, eu digo, de conversa, não tem médico, não tem espaço para todos conversarem ao mesmo tempo, na mesma data, no mesmo horário, no mesmo dia, numa região que já é um pouco desenvolvida. Vamos pensar, Caxias do Sul é grande. Sim. Se eu pegar Porto Alegre aqui, a gente sabe que tem um hospital aqui pertinho, que por mês, 3.000 pessoas com doenças crônicas, que tem 6 psiquiatras, 8 psicólogos disponíveis. E se todos querem conversar? E se eu estou angustiado de noite, na madrugada, meia-noite, ou o que for? Isso também, quando a gente envolve a matemática, o nosso trabalho, a gente observou isso em todas as plataformas, né? Tipo, e se o meu pet está mal na madrugada? Tipo, eu vou pegar ele daqui, tiro de casa e levo, né? É difícil comparar isso na saúde mental e tal, mas é que a gente oferece a ferramenta, né? É uma ferramenta. A gente entende aonde a gente quer chegar. Assim. E a demanda na madrugada é maior? É maior, tipo das 11. A gente vê isso na IVE também. Hoje são mais de 500 conversas por dia que a IVE proporciona, que ela está ali atendendo. Né? O que é o atender dela? Assim, ela te pergunta, como é que tu está agora? Então, eu escrevo como eu estou agora. Ah, mas por que chat? Por que não voz, né? Uhum. A gente entendeu que primeiro a gente tem limitação de estrutura, a gente que investe, a gente entende até onde a gente pode ir e entregar freemium, de graça para as pessoas, né? E é o que a gente quer, o primeiro momento é gratuito. Isso para todas as plataformas que a gente tem, né? Então a gente oferece, experimenta, vai te fazer bem. E aí quando a gente fala nesse atendimento de noite, na madrugada, a gente percebeu que as pessoas, é o momento da fuga delas, de peraí, agora é o meu momento, eu tenho uma horinha para mim, assim. E às vezes é o limite, assim, eu preciso conversar com alguém agora. Eu estou chamando a minha amiga aqui que vai responder amanhã de manhã, estou chamando aqui meu filho que não atende, Sim. Eu estou querendo falar com não quero falar com meu marido, não quero falar com meu companheiro, com quem for. E a gente entendeu que as pessoas, elas buscam no Google, elas procuram um chat, o que for para conversar. Ou até no meu WhatsApp, as pessoas têm no seu WhatsApp um grupinho para ela mesma, assim, conversa Sim. com ela mesma, assim, ou joga alguma coisa nos grupos, ou busca alguma brincadeira no Instagram e tal. E a gente incentiva isso. Tipo, como você está agora? Assim, é a primeira pergunta que a IVE faz. E aí, quando tu responde, pode ser um oi, ela já sabe onde tu está pelo IP e ela já começa a desenvolver um protocolo ali, um questionamento. E super amistoso, assim. Ela tenta conversar, ela vai querer te conhecer. Sim. Ela não é intrusiva, ela não vai te acordar, ela não vai te mandar mensagem depois, nada disso. Porque é o do usuário, né, da pessoa, assim. Eu quero falar agora, assim. E no início ela vai tentando te conhecer. Depois de um período que ela já tem um critério ali que ela foi desenvolvida, ela começa a te provocar um pouquinho mais. Tá, mas e aí? Vamos ver em que faixa tu tá aqui. Se tu não tem nada, se é leve, moderado ou severo. Então tu transita dentro de um tipo de pergunta e dependendo da forma que tu coloca para fora, assim, ela vai estruturando ali um padrão para ti. E é o teu diário. Daí a gente percebe que as pessoas usam todos os dias. A maioria usam todos os dias. E são vários indicadores ali que a gente encontra, onde 11 da noite, se a gente fizer um post no nosso Instagram, ou nosso pessoal, ou em algum parceiro, as pessoas vão lá conversar com a IVE. Elas, eu vou falar um pouquinho com a IVE agora. Eu quero falar o que eu estou sentindo hoje. Pô, meu trabalho, meu chefe, não sei o que lá. Eu não aguento mais alguma coisa. A gente não consegue ver eu estou imaginando aqui algumas coisas, porque a IVE ela não mostra o que é dito, é conversado. Sim. Mas a gente tem um banco de palavras que a gente pré-definiu e ela monta um gráfico para a gente. Então, na região tal, tem 50 palavras, 50 padrões. Em Caxias do Sul, numa indústria X, a gente vê que 5 pessoas falam em suicídio toda semana. Tipo, numa região. Escola estadual que a gente foi visitar, os professores falam de abuso infantil. Provavelmente as crianças vão lá e conversam. Então, a gente vê palavras e elas têm um peso, assim, um critério, né? Uma pontuação. E isso na noite. A gente não consegue, né? A gente quer salvar o mundo inteiro, e mas não tem como. Tu falou de uma escola, uma empresa. Uma empresa. E aí é que a gente também chegou no nosso, a gente fala muito de estigma, de querer que as pessoas joguem para fora, né? O que estão sentindo e tudo mais.
Só que a gente também entende o nosso papel. Para quem que a gente... O que a gente faz com a descoberta, né? Tipo, não é o Gustavo, né, que vai agir. Eu não sou o gatilho para mandar uma SAMU, uma assistência social. Eu posso indicar, né? A ferramenta faz isso, né? Procura o CVV, procura o CEMAP aqui de Carlos Barbosa, ou de Farroupilha, ou de Caxias do Sul. Procura ajuda, né? Eu posso indicar médicos, eu posso indicar quem está disponível, ou o que for, ou eu posso indicar um amigo próximo. Tipo, ela pode fazer isso. Mas a gente tem essa barreira, assim. A nossa ferramenta, ela é o primeiro... A gente quer que as pessoas aprendam a colocar para fora. Mas e depois que todo mundo coloca para fora? O que acontece? Assim? Para onde a gente manda essa informação? Né? Então, o nosso suporte ainda são os psicólogos, psiquiatras que existem, né? Que estão disponíveis. Assim. Ou se a gente for pegar assistência social, enfermagens, enfermeiros, ou o que for, a gente vê muito voluntário para isso. Uma conversa de ontem, até com uma prefeitura, a gente observa, né? As pessoas querem ajudar, estão dispostas. Assim. Mas para uma comunidade de 60 mil pessoas, tem 8 profissionais. Então, por mais que a ferramenta ela tenha capilaridade, ela atende todo mundo. Ela tem um limite, ela vai te ensinar a botar para fora. Ou ela vai te ensinar a conversar com o próximo, né? De novo, ela foi configurada para ensinar. Sim, eu usei a ferramenta, achei super interessante. E tudo que eu colocava, escrevia, obviamente, eu até simulei um problema ali para poder surgir um diálogo. Ela incrivelmente respondia, parecia que ela já estava realmente me conhecendo, e aí eu falei num problema em casa, e ela fez umas sugestões do que eu podia fazer, que eu podia ir para a praça caminhar, que eu podia ler um livro, que eu podia meditar, fazer uma respiração. Então, ela já foi me dando algumas dicas ali, porque eu falei que eu estava muito estressada, né? E o que eu acho muito interessante da ferramenta é que nem todo mundo quer falar com uma pessoa. E por mais que ela seja uma inteligência artificial, ela é muito humanizada. Exatamente. Assim, parece uma pessoa. Exato. Isso eu acho interessante, porque aí faz com que a pessoa que nunca conversou com ninguém, ou que nunca... ou que até quis, mas... não vou falar mal do meu trabalho para um colega de trabalho. Né? Ou trazer uma questão em casa, para daqui a pouco alguém ficar preocupado. Então, vai e fala com ela. Né? Eu acho que é bem isso que o Gustavo fala. Acho que é o primeiro ponto, assim. Começou. Deu o primeiro passo. E existe uma confidencialidade? A plataforma, ela divulga? Dá para escrever o nome da pessoa? Como é que funciona isso? Ela não divulga, ela já foi construída para não armazenar esses dados sensíveis. E a gente tem perguntas, a gente educou ela a fazer a pergunta, né? Qual que é teu nome, tua cidade, onde trabalha, ou o que for. E ela tem protocolos, ela tem padrões de perguntas também. Que conforme ela vai te conhecendo e entendendo teu engajamento, ela vai querer te testar, assim. Ela tem vários testes, assim, de ansiedade, de humor, de outros, de depressão e tudo mais, pré-definidos, assim. Mas até ela chegar em alguma pré-definição, ela quer te conhecer. Ela quer saber se tu é um usuário que vai voltar, se tu não está testando, se tu usou um termo ali hoje achando que ela já vai te colocar em algum critério. Não, ela precisa de continuidade. Ela quer realmente saber se tu está falando a verdade, se não é uma brincadeira e tudo mais. Então, ela tem essa inteligência para isso, assim. E esse é o bom da inteligência artificial também, né? A gente tem um receio, né? Muita gente ainda fala de uma maneira X ou com uma preocupação, né? Que vai tomar o meu lugar ou o que for. Mas não, a gente já entendeu que vai ser uma ferramenta, né? É complementar. Ela me deixa mais inteligente, ela me deixa mais à vontade. O que eu não sei, eu pergunto para ela. Claro, o acervo dela já é do que existe disponível em lugares, enfim, em plataformas. Mas pelo menos eu consigo botar para fora essa questão, assim, me provoca que eu dou um passo a mais, assim, aprender a caminhar, aprender a ouvir, a escutar, ou o que for, e a falar principalmente. Mas completando só, a Fernanda falou, né, as pessoas preferem escrever ou o que for. Isso a gente já acompanhou em várias indústrias que a gente visitou e até na escola, assim. A gente não quer que tenha... A gente tem um botãozinho de microfone aí que pode conversar com a Ive. Ou conversar com a Feira da Focinhos. Tem online, a feira online também. Mas a questão é que as pessoas querem escrever mesmo. E em 2 empresas, as pessoas vão chorar no banheiro. E aí o número é alto, assim. A diretora de RH disse, eu vou no banheiro e já tem fila para chorar. Daí eu falei, poxa, que interessante, assim, né? É uma pena, né? Ter que ouvir isso, assim, e existe uma limitação, assim. Aí quando a gente fala que é uma ferramenta para todos, mas não é só nós aqui que a gente vai resolver o problema, né? Sim. Uma empresa, uma indústria e tal, ela tem que saber ouvir, né?
A gente tem que saber o que fazer com esses dados, né? Com o Então, sentimento ou o que for, né? Eu acho que hoje o que falta, e é para todas as áreas, é a humanização. Exato. Porque eu trabalho com nutrição e eu acabei indo para a saúde mental. Porque eu entendia que quando eu passava um plano alimentar, nem sempre o pessoal seguia. E eu dizia, o problema não está no plano alimentar. Está em descobrir por que a pessoa não consegue ter disciplina. Às vezes era um luto, às vezes era um problema com o marido, né? Às vezes era o desemprego no trabalho. Enfim, e aí eu comecei, antes de passar o plano alimentar, a fazer como se fosse uma terapia nutricional, né? Fazer consultas, conversando, entendendo, compreendendo aquele paciente. Que a pessoa chega no consultório e diz assim, quero perder 15 quilos. Tá, tu não ganhou 15 quilos em 1 ano, em 2 anos, né? É uma vida inteira, às vezes com paradigmas, né? Com hábitos, com várias situações rituais que te fizeram comer emoções. Então, o transtorno alimentar deve acontecer nas enquetes lá, nas conversas com a Ive, porque é um dos problemas hoje enfrentados pela sociedade, né? A gente tem uma estatística enorme em relação à obesidade. E essa obesidade, ela muitas vezes não é controlada. Você vai engordando, engordando, e chega um momento que você diz, opa, né? Preciso de ajuda. Você falou que não tem o link do profissional da saúde com a Ive. Mas como é que acontece essa indicação que você falou que tem voluntários, mas como é que eles chegam, esse paciente consegue chegar nesse voluntário? A gente tem integração, né? A gente integrou com o Google. Então, hoje no Google tu entra, tu busca um psiquiatra, um atendimento, um terapeuta, um yoga, um instrutor ou o que for. Então, a gente hoje já está conectado com isso. Então, a gente já pode recomendar um profissional, não importa a especialidade, próximo de ti. Se eu estou falando de alimentação saudável, o que for, tudo que for relacionado à saúde, a gente tem um acervo ali para indicar. Óbvio que a gente entende que a saúde mental, ela é todas as especialidades, assim. Sim. Mas o Google é uma integração que a gente tem, assim, facilita, né? É um banco de dados, assim, então a gente pode indicar profissionais na tua região, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, né? Então isso a gente já consegue fazer. Aí quem tem que ter a iniciativa de ligar, vou agendar, é o usuário. A gente limitou um pouco por questão de dados mesmo, assim, a gente quer que seja anônimo, pode ser anônimo, porque justamente a gente quer ocupar a primeira etapa. Começa a conversar, fala o que tu sente. Aí depois, claro, com a informação a gente busca os parceiros. A gente tem universidades nos procurando, a gente tem as indústrias nos procurando, a classe médica ainda é um pouco receosa. A gente já falou com grupos grandes que já fazem parte, a gente já troca a figurinha, mas como que a gente respeita a lei, né, a LGPD, as políticas, e até onde a gente pode compartilhar, assim, o que a gente compartilha, né? Então esse é o nosso momento hoje, assim, tipo, em todas as plataformas, elas têm um impacto, mas o que se faz, né, com isso, assim, quem que a gente envolve e quem vai resolver também, né? O que é resolver, né, no meio de tudo isso? Então ainda não é prematuro porque vamos pensar que é atual, é de agora. Então quando a gente consegue conversar sobre isso, já pra gente é uma vitória grande, assim, a gente já é o impacto que a gente gostaria, assim. As pessoas falam sobre isso. Não precisa nem falar o nome da ferramenta, assim, eu estou conseguindo falar, eu consigo olhar para o meu amigo e saber como é que ele está se sentindo, assim, tipo, divorciou, vamos respeitar, o que a gente faz, assim. Isso é legal, que nem tu conversou com a Iva, ela te deu uma dica, eu não sei como é que foi a dica, mas isso ela faz, a gente colocou tanta informação bacana sobre saúde mental, ajustou tanto a regra ali, porque ela vai me falar, com teu amigo fala assim, conversa com ele, sugere isso, convida ele, vamos pro cinema, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja ou o que for. E é nesse nível mesmo, isso é o humanizar, né? Parece que ela tem mais empatia que muita gente, assim. E essa é a questão, assim, e se ela conseguir educar um pouquinho, cada lugar que a gente vai é uma descoberta, assim, pra gente. A gente sai carregado, às vezes, de reuniões que a gente faz, assim, de rodas de conversa, assim, porque a gente ouve. Eu começo a falar um pouquinho da minha vida, mas as pessoas sabem que é parecido com a delas, assim. E eu não sou pioneiro em nada disso. Mas eu acho justo, virou uma missão, né, pra gente. A gente fala muito virou uma missão, assim. Se eu consigo falar, fala aí também, né? Vamos conversar sobre isso. Ferramenta tem. A Ive, né, não é a única ferramenta que existe. Então, mas é a iniciativa, assim, de, numa região tão industrial, né? Serra Gaúcha. Vamos para os grandes centros em São Paulo, assim,
pressão. A gente já participou de vários lugares aqui do Brasil e a gente vê que, poxa, vamos falar sobre tudo isso. E quantas vezes a gente já observa, né, amigos, todos, né, precisam falar um pouquinho, mas será que eu converso com a Fabíola sobre isso? Posso conversar? Ela vai me entender? Tipo, e às vezes tu pode só indicar uma ferramenta, assim, Gustavo, não posso te ajudar, mas tem uma ferramenta aqui para tu, um diário super legal. E existe isso há tanto tempo, né? Vamos escrever um diário aqui. Eu ouvia muito isso na minha terapia, né? Pô, escreve o que tá sentindo. Coloca no papel, conversa aí com tuas irmãs, conversa, vamos falar, vamos fazer essa integração. Então, de novo, a gente entrega uma ferramenta, mas a gente também quer entender o que se faz com tanta descoberta, assim, ou quem que está fazendo mais, né? Quem que está fazendo a continuidade daqui para lá. Porque o médico ele também é sobrecarregado. A gente conversa, então, com profissionais, agenda limitada, tem família, tem rotina, tem que estudar, tem que viajar, tem vida, né? Então, a agenda médica hoje ela é restrita. E se for falar daí em serviço, né, um dos pilares que a gente fala é democratizar a saúde no Brasil. Primeiro, tem que ter uma ferramenta para isso. Então, a gente olhou para a ferramenta. A gente tenta levar ela freemium mesmo para plano de saúde, para a prefeitura, para governo, para as indústrias, para todo mundo. E a gente vê muita preocupação assim, mas quanto custa? Quanto tem que pagar? Qual que é o contrato? Qual que é o acordo? Mas a gente está tentando primeiro mostrar, é freemium, usa, experimenta. Vamos fazer ela funcionar, vamos entender aí se ela tem algum impacto positivo nesse momento. E a gente já entendeu que sim, assim, então onde a gente foi, mas eu acho que o preconceito ainda existe, assim, e os médicos, o que a gente faz com os médicos? Mas não, ela está aqui, ela é o inicial, ela é um primeiro passo. Tipo, para sair do telefone ou do que for, né, de um agendamento, né? Eu acho que mostrar também para as pessoas que isso é possível, né? Porque a gente fez uma reunião com o pessoal ali da UFSPA e realmente o acesso, né? Quando que as pessoas entendem que eu também posso ter acesso à saúde mental, eu também posso conversar com alguém, e não só quem tem condições de pagar um psicólogo ou um psiquiatra. Porque às vezes a pessoa acha que ela não tem, todo mundo tem problema, todo mundo tem estresse, todo mundo tem alguma questão para ser resolvida. E que seja acessível a todos, então. Né? Se a pessoa não tem condições de pagar um psiquiatra por semana, ela pode fazer uma terapia, de repente faz uma vez por semana com um psicólogo e usa. Já tem colegas profissionais indicando, porque as pessoas algumas não têm condições de pagar toda semana, então faz uma vez, 2 presencial e nas outras faz com a IV. Então, acho que a pessoa entender que ela também pode, né, acho que isso é democratizar, é acessibilizar, né? Sim, essa é a questão. É que você falou bem, Gustavo, as pessoas têm preconceito com o que é o digital, com o chat ali, né? Enfim, mas vocês estão fazendo algo justamente para deixar acessível. Mas existe aqui um problema muito maior, que a raiz dele são os profissionais da área da saúde. Semana passada eu fui para uma palestra e foi dito no palco, né, que uma consulta média hoje no Brasil dura 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. Seja porque o médico quer atender muita gente para fazer volume, ou porque ele precisa, plano de saúde paga mal, não importa. Então, a pessoa vai para uma consulta, eu estou sentindo uma dor. Ela já está carente. Porque se ela está sentindo dor, ela está com medo, né, de ser algo pior, né, um câncer, sei lá, enfim. O pensamento da pessoa já está acelerado. O médico senta na tua frente, te libera com uma medicação, né? E essas indústrias que tem por trás, alimentícia, farmacêutica, né, elas estão desumanizando esses atendimentos. Quando você faz a ferramenta, que aí o pessoal de imediato tem um preconceito porque é o digital, elas não compreenderam o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão dando o primeiro passo para quem vai lá no consultório e não consegue dizer tudo o que precisa dizer para o médico. Exato. Mas isso aqui é um apelo que eu faço. Todos os profissionais da área da saúde, seja eu, seja você, Fê, ou seja as outras áreas, enfermeiro, físio, não importa, médicos, precisam voltar para o molde antigo. Porque a gente está tão ambicioso, e você falou, né? O pessoal está mais preocupado quanto custa e tal, não sei o quê. Muito mais do que eu quero ajudar alguém, né? Exato. E gente, assim, se a gente não frear isso, a gente vai ter um caos planetário. Porque as pessoas estão doentes.
E a gente Sim. tem que olhar para isso, Claro né? que sim. Não tem ninguém que não tenha um amigo, um parente que não esteja deprimido ou ansioso. Ponto. Essa é a realidade do mundo moderno. Exato. As redes sociais deixaram a gente distante dos outros seres humanos, porque você está num restaurante, tá os companheiros da família, cada um no celular, né? Uhum. E aí? Aí eu vou e faço uma ferramenta sensacional que pode ser um meio de eu desabafar todas as minhas dores, acolhe, né? Porque realmente ela é muito acolhedora. Não preciso pagar Uhum. ainda, né? Não preciso me preocupar se meu marido não está me ouvindo, se meu amigo não está me ouvindo. Então eu vou conversar com alguém que tem conhecimento, porque ela, né? A inteligência artificial junta todos os dados de várias cabeças humanas Sim. e consegue te dar a melhor resposta. Gente, o que vocês estão fazendo, assim, é incrível. Eu quero que apareça aqui na descrição do vídeo o nome do site de vocês, entendeu? Claro. Porque esses dados que você falou, né? Que a Serra Gaúcha é o lugar que mais tem suicídio no Brasil. Uhum. Isso é, assim... Tudo bem, na minha área de atuação, né, nutricionista, eu posso fazer um link com vitamina D, né? Deficiência de vitamina D, deficiência de B12, porque é um lugar frio, tem pouco sol, etc. As pessoas ficam muito em casa no inverno. Uhum. Mas não é só falta de nutrientes. É um conjunto de fatores, né? Porque nós somos um ecossistema. Mente, corpo, espírito, Isso né? E a vida moderna, infelizmente... Vocês assistiram aquele documentário Como Viver Até os 100 Anos? Sim. Ele fala, um dos itens é conviver com pessoas. Falar, Claro. conversar. Conversar, Conversar. né? Conversar, exatamente. E as pessoas não estão tendo mais escuta ativa. Não. Eu não tenho mais paciência de ouvir o que você tem para falar, entendeu? Por Então- muito tempo eu ouvi isso. Mas conecta aqui. Vamos conversar aqui, ó. Tô eu e tu Vamos aqui. olhar nos olhos, né? Vamos um do outro. conversar, assim. Tu tá me ouvindo? Tu tá entendendo? Tu tá aqui? Tá presente, né? Isso realmente, o digital, né? Ele tornou as pessoas mais imediatistas, superficiais, mensagens rápidas. E é o que é, né? Hoje. E isso em todas as idades, né? Claro, meu filho, 9 anos, já usa, né, um telefone há algum tempo, assim. Eu converso com ele. Ele está na escola, vem me buscar. Então, Sim. existe uma ferramenta. É uma ferramenta. Não, tem que usar, né? Mas tudo Mas- em excesso, né? Mas faz se eu mal. olhar o restante, assim, o quanto a gente já permitiu, né? Às vezes as conversas com amigos e grupos é uma figurinha. É um meme, é uma bobagem, o que for, mas... E aí, Gustavo, como é que tu tá hoje? Como é que Sim. passou a tua semana? Tipo, como é que tá a tua empresa? Como é que estão teus colegas? Como é que tá a tua família? Mas com genuíno, assim, né? Sim. Pô, e aí, Fabiola, como é que tá tua família no Nordeste? No Norte, assim, como é que estão vivendo lá? Precisam de alguma coisa? Já passou alguma ferramenta legal para eles? Como é que tu mata essa saudade? Tá distante? O que for. E mesmo assim, conversar sobre isso já tem uma barreira, né? As pessoas não sentam mais para falar sobre vida, né? Mas É olha só que sobre interessante, eu tava atributo, né? Estava lembrando agora, nos atendimentos da Focinhos, muitas vezes tutores É entraram, verdade. abriram um chamado sem o pet. Eles queriam conversar. Isso acontece muito com o veterinário, Acontece né? A bastante. pessoa leva, na época que eu Tipo, fazia é atendimento. online, você vê O pela Focinhos é câmera. online, é. Aham. Telemedicina. Então, dá para o atendimento, ele pode ser por vídeo, pode ser por áudio, como no WhatsApp, ou por chat. E as pessoas entram, e aí, daí se a gente tem o cadastro, como tá o fulaninho? Não, mas o fulaninho não tá aqui hoje, eu tô assim, tô assado, tô chateado, porque não era para falar sobre o fulaninho, era para falar sobre a pessoa, entende? E isso é mais comum, inclusive, no presencial. Eu já não faço mais atendimento clínico presencial, já tem muito tempo, mas acontecia muito, a consulta dura 1 hora e meia, mas assim, o pet veio só para fazer sei lá, uma bolinha, um pelo que está caindo, mas o resto de toda a conversa era sobre o tutor. Sim. Então, as pessoas precisam conversar. Elas precisam falar, elas precisam, né, colocar para fora, assim. Então, isso é interessante, porque muitas vezes aconteceu E, isso. Fernanda, eu sei que a gente vai fazer outro podcast, sendo dos próximos capítulos, só para falar de pet. Mas eu queria que você falasse aqui rapidamente sobre essa questão da relação a humanos e cachorrinhos, pessoas que não têm filhos, decidem não ser pais, né, e mães, e colocam toda essa responsabilidade no cachorrinho ou no gatinho. Como é que tu enxerga isso? Tem a ver com a saúde mental? Com certeza, com certeza. Isso é algo que a gente vem vendo muito, assim, né? Inclusive, pessoas conhecidas, próximas, as pessoas estão deixando de ter filhos, né? Não querem mais ter filhos para ter
pet, né? Tanto que o número vem crescendo absurdamente, né? Inclusive, em pouco tempo, a gente vai ter um número maior de gatos do que cachorro, porque gato é mais tranquilo, mais fácil para cuidar, não demanda tanto como um cão, né? E isso tá acontecendo muito. Inclusive, na própria pandemia, né? Houve aí um crescimento grande aí nas adoções, Sim. porque as pessoas realmente estão querendo mais pet. E aí a questão que é muito polêmico, muito controverso, o quanto isso é saudável, né? Para o pet também. Porque a gente entende que é uma carência da pessoa, porque por algum motivo ou ela não optou por não ter filho, ou porque não pôde, enfim, e aí ela vai e ela adota ou ela compra um pet. Então, quanto isso é benéfico para o pet, né? Ocupar um lugar que na verdade não era para ser dele. Isso é bom, né? Porque para a pessoa é muito legal que tem essa convivência, inclusive tem muitos médicos, psiquiatras e psicólogos que, inclusive, recomendam, né? Sim. Que a pessoa, desde que tenha alguém na família que possa se responsabilizar, a gente tem que pensar que a gente não pode colocar a responsabilidade de um pet, né? Uma pessoa que está doente, né? Mentalmente. Então, mas isso acontece muito, né? Inclusive, os hospitais já estão recebendo, né? Os pets quando as pessoas estão internadas. Eles recebem os pets em algum dia da semana, um horário específico, para que esse paciente consiga conviver um pouquinho com o seu bichinho de estimação, porque isso realmente traz alegria, traz felicidade, né? Acalma o coração, enfim, isso tudo já é cientificamente comprovado, mas realmente existe essa questão da humanização que, né, eu particularmente não concordo, porque realmente não é para ser assim, né? Bicho é bicho, gente é gente, mas temos, inclusive, na veterinária, vários profissionais já na área da psicologia e psiquiatria, PET, para cuidar só de comportamento, né? Tanto é a necessidade, né? Que já temos profissionais, inclusive vários aqui em Porto Alegre já tem vários. E aí fica essa questão, né? O quanto a gente está colocando, né, essa responsabilidade no pet que não é dele, né? Então, assim, pet que senta na cadeira e come na mesa, né? Aquele tem pet... carrinho, né, para sair na rua. Alguns bebê, até com assim, recomendação, porque realmente tem algum problema, ou articular, ou de coluna, enfim. Mas, assim, coisas, né, do dormir junto, né? Fazer sempre tudo junto, né? Tem alguns animais, inclusive, que são... animais de trabalho, né? Que, por exemplo, acompanham pessoas que têm algum tipo de doença numa viagem de avião, né? Pets, inclusive, esses dias até a gente postamos no Instagram da Focinhos uma moça tendo uma crise convulsiva e o cão previu a crise. Isso, sim. Ele estava em cima da geladeira, ele desceu correndo, foi até o remédio, pegou o medicamento, levou para ela em cima do sofá, ela foi deitando, assim, começou a ter a crise, e ele ficou em cima dela, um border collie. Então, são cães de trabalho, né? Isso também já é algo bem comum, assim. Né? O cão guia, enfim, tem vários aí que a gente poderia citar. Mas é amplo, assim, teria bastante coisa para conversar. Não, a gente vai fazer um podcast só com esse assunto. Muita coisa para falar. Eu tenho um cachorrinho. Eu vi, parece um ursinho. 2020 eu comprei ele na pandemia. Olha aí. Tinham 3 adolescentes em casa, sem ter como se distrair. Eu disse, vamos comprar um cachorro. Claro. É muito e bom, ele já tá, o quê? 4 anos já, o Max. O Max. É o Max. Que a gente diz, mas né, é um que bebezinho. Na verdade não é sério, né? Que a vida com pet é muito melhor, né? É. Crianças mas o meu marido bota, né? ele pra fora de casa quando ele tá latindo. Quando ele apronta. Ele não é um cachorro como que uma dorme criança, com a gente. né? A gente precisa ensinar, precisa educar. Tem que né? educar. Então, tem tudo isso também. Por isso que a gente fala que exige muito, né? Então, tem essa responsabilidade, né? Que realmente não é... Eu até já brinquei com alguns amigos. Eles vêm, que cachorro tu acha que eu posso comprar? Assim, eu quero um que seja... que não dê trabalho, que não dê gasto. Aí eu sempre respondo. Então, assim, é o de pelúcia. É o perfeito para ti. Meu marido queria um cachorro que não latisse. É o de pelúcia. E realmente, de fato, tem alguns que são mais tranquilos. A gente brinca. Mas a Fer, lá na Focinhos, ela tem um planejamento, né? E não é justamente para não ser de emergência, né? Esse o ponto. Evitar os... Sim, é preventivo. É porque a veterinária, né? no geral, ela é muito reativa. Então, assim, as pessoas, elas nos procuram quando já tem um baita de um problema. Então, o que a gente, assim, bate muito nessa tecla não fique com dúvidas. Né? Por isso que a gente fala que é uma teleorientação. Chama e pergunta, eu posso dar café para o meu pet? Aí eu vou te dizer se tu pode, não e por quê.
Porque aí tudo bem, tu pode procurar no Google? Pode, mas e o tanto de informação errada, Tem né? Ou tu bastante. daqui a pouco vai fazer, eu vou fazer porque eu acho que é assim, e daí quando nos procura, aí, poxa, já é uma situação em que eu vou precisar encaminhar para o presencial, o pet já pode estar com, sei lá, com algum sintoma que já está me indicando que eu não vou conseguir ajudar ele no online. Então, a gente bate muito na tecla da prevenção, do cuidado, da prevenção, faz um planejamento anual, ou se tu está pensando em comprar ou adotar, a gente te ajuda a planejar isso, para te entender quais são as demandas que esse pet vai te dar. Se tu tem condições, entende, de atender ele em tudo que ele precisa. Então, acho que isso que é interessante, eu acho que isso é muito precário, assim, aqui. Essa questão do ensinar o tutor, da convivência responsável, de tudo que ele precisa fazer para aquele pet viver bem e saudável. Porque, de fato, não é só dar água e comida, né? É verdade, É tem muito que dar além. atenção, Quem tem sabe né? que é muito além. Isso E aí. como eu falei, gente, já tem vários profissionais da saúde. Por quê? Porque os pets estão desenvolvendo ansiedade. Tem pet que tá vendo o tutor se arrumando para sair de casa e já começa a ficar ansioso, vomita, passa mal, uma come as patas. Então, Late isso é problema. sem parar. Late sem Nossa. parar, daí os vizinhos reclamam. Então, assim, pode virar um grande problema. Vira. Sim, sabe? porque começa a tornar esse cachorrinho ou esse gatinho, né, muito humanizado. E aí, Exato, naquele isso momento que aí. você vai sair sem o cachorro, ele fica ansioso. Ele não quer, ele não quer Exatamente. ficar, E né? isso aconteceu muito na pandemia. As complicado. pessoas adotaram ou E compraram, depois enfim. Aí o que aconteceu? devolve. O trabalho virou, né? A pessoa começou a trabalhar de casa. Aí quando passou e ela voltou a sair, a esse pet ficou doente. Sim. Começou com É comer tipo, as coisas dentro fica de casa. triste, né? Fica triste, fica Sim. batido, não come. Ó, eu não sei, você que vai me dizer que você tem mais propriedade que eu, mas um cachorrinho, um ano humano, são 7 do cachorro. É mais ou menos, né, empiricamente, se acredita que é em torno de 7 a 8. E aí fazendo uma conta rápida, quando eu saio para trabalhar e fico 8 horas fora, é como se fossem 2 dias dele. Sim. Por isso que eles ficam alegres quando a gente chega. Exato. Não, isso aí depois que eu É. li, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para passar 3 horas fora de casa, né? Isso é outra Como é que coisa eu vou pro pausa importante. saudável, né? Exato, isso é outra É coisa verdade. importante, porque eles gostam nós somos como pai e mãe, né? É Assim, verdade. como uma criança que tem seu pai e sua mãe. Então, como que vai me largar o dia inteiro sozinho? Será que é legal que uma pessoa que trabalha das 8 da manhã às 8 da noite fora de casa tenha um Tem pet um pet, em casa? Talvez, de repente, o indicado para ti não seja o cachorro, não seja o gato, enfim. Então, Seja isso um a gente peixinho. também auxilia, entende? As pessoas, porque, né? Bonitinho é filhote. Aonde tu for olhar um filhote, tu vai querer levar para casa. Porque todos são lindos e lindos. fofos. Até de qualquer outro animal, né? Exato. Mas aproveitando esse gancho que você falou da prevenção, né? A IVE também é preventivo, né? Tá tudo aqui no contexto de você cuidar antes de acontecer Exato, algo maior. exatamente. Costumo dizer que os planos de saúde, eles não são planos de saúde, Não eles são são. planos de doença, né? isso De aí. doença. Porque tu já tá Porque- com um problema e usa. Exatamente. A gente quer um pouco antes, assim. Vamos trabalhar no antes, assim. No o que a antes. gente precisa fazer para não ficar ansioso, ou enfim, né? É isso. É, assim. então, eu acho que na área da saúde hoje está tendo maior audiência o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, justamente porque trabalha nessa área da prevenção. Se for para remediar, aí sim o médico é importante. Exatamente. Tu tá na emergência do hospital, aí sim sim. você tem que Isso ter não um significa plantonista, que a gente entendeu? queira tirar né? Porque Não, de forma já alguma. ouvi, mas então tu quer tirar o atendimento? Não, Não. de forma alguma, nem o pet, nem muito menos o humano, mas humano acho que seria mais para desafogar, né? Porque Isso realmente aí. a demanda é muito grande. E o pet é pra gente também ter mais cuidado, pra gente ser mais consciente, né? Educador, Poxa, é um a gente tá animalzinho. educando. Exatamente, é uma Educando, questão de educar, né? Educação, assim. A gente faz educação financeira do tutor. E Exato. às vezes ele quer, eu quero um border collie para o meu apartamento de 60 metros. Pode ser, pode levar, Pode mas ele vai ter, custar tanto por mês. Sim. Tu tem que fazer isso, aquilo Creche. e tal. Ele cresce, tem creche, tem tudo Né? isso. Vai ter que investir. Ele né? cresce, o primeiro ano ele tem esse peso, no segundo ano ele tem esse, depois ele tem esse, ele tem comportamento, depois troca de apartamento, porque não Por funciona. causa do cachorro. Mas isso é o legal dessa triagem, dessa importante. conversa pré. Conversa com a gente, assim, conversa com a Fer. Mas eu ia completar. Antigamente, o pessoal fazia vídeo com a gente sem o pet. Sim, sim. Tô na praia aqui, mas eu queria conversar com a médica tal. Ela me atende bem. Tá bom, vamos passar aqui. E ficava horas lá falando e tal. Mas hoje a gente também tem a questão da Fer virtual.
é justamente a gente também pensou, né? Poxa, Sim, mas sim, assim como as tem pessoas a não IVE, querem, às vezes não querem pagar, né? Não podem pagar. Uhum. A gente percebeu isso, assim, a gente ganhou um monte de usuários, mas a maioria não tem essa cultura de pagar o preventivo. Eu pago a emergência, né? Leva no hospital, vou gastar ali o valor que é. Sim. Mas o preventivo é justamente isso. As pessoas podem agora conversar com a feira virtual. A feira a gente criou uma pequena ali que dá essa dica inicial. Mas a parte da telemedicina e tudo mais, onde ela vai ter a consulta, a prescrição e tudo mais, isso é médico. Aí é o médico que está lá atrás da ferramenta conversando mesmo, assim. Nem tudo, de novo, a inteligência artificial ou a tecnologia, ela é uma parte só uma Sim, é um partezinha. complemento É o complemento. do profissional de pra verdade. trabalhar junto, Exatamente. né? Assim. Queria que, se vocês puderem, né, relatar algum acontecimento que vocês puderam perceber que as ferramentas de vocês fizeram diferença na vida de alguma pessoa. Pode ser a IVE Claro. ou pode ser a Fê, né? Tem para Posso os dois, começar? assim, pode. Conta assim, uma pessoa, olha, depois que a pessoa usou a IVE, aconteceu isso, 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 a gente percebeu que houve mudança, sei lá, alguma coisa assim. Não, a gente já Esses teve, cases, as pessoas experimentaram a IVE, o chat, ali conversaram, aí no chat do Instagram foram atrás do perfil, queria conhecer, e pediu ajuda ali. Eu preciso conversar com alguém agora. Tipo, eu posso conversar contigo, com a IVE ali, né? Eu quero partir amanhã. Aí, nossa, a gente teve que agir, assim. Arrepio. A gente chamou o Roberto Su, que é lá de Guarujá, lá de Santos. Olha, conversa com essa usuária aqui, ele já é terapeuta conhecido lá da região, conversa com essa pessoa que ela pediu ajuda agora. Isso nós estávamos na casa de um amigo, meia-noite, e tocou o nosso alarme, assim, ó, suicídio. E aí no Instagram já tinha um pedido de ajuda ali, né, direto, assim, nossa, como assim? Agora, então vai lá, Roberto, ajuda alguém aí, cara, por favor. Bem no início do nosso teste, assim. Então, quando a pessoa entra na IVE e fala a palavra suicídio, vocês recebem um alerta. Tem um dashboard que tem um alerta ali, tem um sinal bem Aí, nesse vermelho. caso, você faz algum tipo de intervenção e encaminha o profissional? Não, a gente Ou conecta só... com SAMU, com SUS, com gente especializada da região. Só que a gente ainda isso. não está em todas as regiões. A gente não integrou com as prefeituras, né? As prefeituras têm bombeiro, polícia, Sim. o que for. Cada região tem o seu sistema, né? Então, hoje a gente está usando a base Google. Então, o ideal seria que a gente conseguisse entrar nas prefeituras, né? E que realmente fosse um serviço freemium, assim, usem, por favor, assim, façam esse primeiro contato. Então... Aí salvou uma vida, né? Aí sim. Mas Nossa. a gente já observa nossos colegas, né? Tem gente próxima, assim, que usa e Sim. acaba falando, né? Tava pensando isso, tava mal, não sei o quê. Que bom que vocês liberaram freemium, né? A ferramenta. Então a gente já ouve bastante. E até no outro de luxo, na Luxo Inteligente, a nossa sócia, ela compartilhou. E muitas seguidoras começaram a usar e printam e compartilham, assim. Muito obrigado por essa ferramenta e tal. Então a gente vê um monte de gente, assim, um monte de situação. Escrever, assim, e não ser tipo assim, de eu vou chamar um amigo. Eu acho que isso facilita muito, assim. Não que isso funcione para todo mundo, né? Claro. Mas eu acho que isso facilita muito, assim. Porque eu acho que quem tá meio de saco cheio de tudo e quer... Não vai querer falar com conhecidos. Se ela quisesse, ela falaria, entende? É isso, assim, eu acho que facilita muito. Não, e às vezes está num ambiente que você não pode gravar o áudio. Exato. Não. Então, o escrever, ele é mais discreto. Tu tá sozinho eu acho que é mais ali, fácil, né? Do que tu falar uma coisa assim. Porque é uma coisa, imagina tu tá falando pra uma pessoa, eu quero partir, assim. Eu acho que deve ser muito difícil, assim, para quem precisa dessa ajuda. Esse grito de socorro, acho que deve ser muito difícil. Né? E tem o aplicativo para o celular e eu posso utilizar também no computador, no site. Usa no computador, usa no celular. Ele não tem um aplicativo em loja, porque assim que tu navegar no nosso site, ele já instala um aplicativo. É um web app. Ok. Então ele já pede para instalar se for Android, senão ele só adiciona na home se for um iOS. Então ele faz... o usuário tem que querer e realmente permitir, né? Sim. Nessa questão de gatilhos, que a gente chama de gatilhos de chamar, de propor ajuda e tal... a gente barra no primeiro momento. As decisões do que fazer com a informação é essa que a gente fala com o privado, com o poder. Vamos falar que é poder público ou privado. As indústrias, ou clínicas, ou hospitais, ou profissionais. A gente vai até ali, tu quer fazer parte, tu quer atender toda a demanda que a gente tem uma demanda gigantesca, assim, todos os dias. Então, eu faço outro apelo a você, Claro. prefeito e governador, né? Pois é. Porque sem a união de todos,
a gente não chega tão longe, né? É um trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo. Exatamente. Né? Procurando as empresas, enfim. Eu espero que quem estiver assistindo aqui possa conhecer alguém que conhece um prefeito. E possa falar com ele, né? Porque eu acho que é importante. Estamos caminhando para o fim do nosso Pausa Saudável. Eu adorei conhecer vocês, né? E só para todo mundo saber, né? A gente se conheceu num grupo de WhatsApp. É verdade. E aí Legal, tá isso aqui, bom. ó. Tá aqui, ó. Nada é por acaso. Nada é por exatamente. acaso. Mas antes de a gente encerrar, a gente sempre pede para os entrevistados indicarem ou um documentário, ou um livro, ou uma série que possa casar com essa informação que foi compartilhada. E quem quiser se continuar esse conhecimento, essa busca, né? Que possam assistir ou ler em casa. Claro. A gente pode compartilhar o nosso blog, que lá a gente já compartilha bastante informação, tanto de leitura, livro, filme, Ikigai, Ubuntu, várias informações aí legais. De novo, é um foco ali. A gente fala de saúde mental, mas é o bem-estar. Eu quero que o próximo fique bem, né? Tipo, eu sou todos nós, né? Sim, verdade. Eu sou o que a gente é aqui, né? Se a gente tá bem, eu tô bem. Eu sozinho não resolvo muita coisa, assim. Então a intenção é essa, assim. Se a gente conseguir mostrar o que a gente está escrevendo, compartilhando, a gente tem ali estudos de vários médicos, vários hospitais, várias clínicas, várias entidades, institutos, ou o que for. Tem PDF, pode ler, pode acompanhar. E tudo isso está dentro da IVE, foi embarcado, né, na IVE. Então, acho que tem muito acervo ali para compartilhar. É de todos. De novo, é uma missão aí para todos. Tá. Obviamente, para a gente manter isso, a gente está numa camada freemium e pós isso a gente investe, a gente busca financeiramente que ela funcione bem. Assim. Então, qual é o nome do blog? Somosive.com.br. E lá tem a ferramenta IVE. Um botãozinho. Lá já tem. Vamos conversar. Clique aqui e na que Focinhos funciona. também tem o focinhos.pet, tem o blog, tem até 3 artigos por semana. Exato. Escrito por mim e pelos veterinários, também com dicas de cuidado e prevenção e, enfim, bastante conteúdo bem legal, assim. Bem legal. Muito bom. Eu acho que a missão na Terra está sendo cumprida, né? Tá, a gente tem que compartilhar o que nós sabemos com os outros. Isso aí é uma missão grandiosa. Parabéns por tudo que vocês construíram, viu? Parabéns pela superação também. Obrigado, né? Que bom. Espero que você seja um bom exemplo para o seu filho, porque né, você falou que cria ele. Sim. Isso é bom. Meu marido criava as filhas dele e eu admiro muito por isso. É raro o homem criar filhos, né? Geralmente somos nós as mães. Mas eu acho que tem tanto amor e responsabilidade quanto né, nós. Isso aí, gente. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo aqui no programa. Obrigado, Fabiola. Que bom. Obrigada. Excelente. Um ótimo conteúdo aqui para vocês. A gente espera que Pausa Saudável e compartilhe mais outros assuntos também, que a gente consiga completar, né? É um circuito todo completo aí. Tem bastante. A missão do Pausa Saudável é levar conhecimento. E conhecimento de relevância, né? Não é qualquer conhecimento. Não é qualquer entrevistado que vem aqui. Você viu que eu faço a conexão com o entrevistado antes de ele vir. Por quê? Porque eu tenho essa característica de conectar, né? E geralmente, né? Acho que em toda a totalidade de todo mundo que veio aqui, eu aprendi muito com todos, né? Que bom. São histórias, assim, sempre que contribuem. Que legal. Né? Compartilha. Então é isso aí. Gente que está em casa, no trabalho, no trânsito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu.